porque eu saí procurando, quando eu fui fazer, voltando aqui, eu saí procurando alguns textos que falassem que Jesus olhou com compaixão, para a gente perceber isso, essa compaixão de Deus, né? Mas mais ainda, esse texto aí é muito interessante para nós, porque nós temos dois momentos específicos aí. Tem duas multidões, gente, que vão, no caso aí, de encontro uma com a outra. A multidão que segue Jesus, e eu defino essa multidão como uma multidão que está seguindo a vida, né? Jesus está à frente, está aquela multidão atrás, e certamente devia ser uma festa andar com Jesus naquele tempo, né? Quando ele estava caminhando por aí, aquele monte de discípulos, aquele monte de gente ao redor, e Jesus curava um, fazia o bem para o outro, devia ser uma coisa muito feliz, né? Nesses momentos. E essa multidão da vida. E tinha a multidão da morte, né? Vai falar que estava uma viúva e seu único filho sendo carregado ali, e as pessoas chorando ao redor. Então vocês imaginam esse grande encontro, né? Um encontro da multidão que chora e um encontro da multidão que se alegra, né? Na nossa vida, às vezes a gente faz parte de uma multidão da alegria, e a gente é chamado a viver a alegria. A gente é chamado a, mesmo nas dificuldades, estar perto de Deus e viver dentro dessa multidão da alegria. Mas é bem verdade que as situações da vida fazem com que nós muitas vezes façamos parte da multidão da morte e sigamos os esquifes da morte, né? Que estejamos atrás então dos mortos, não no sentido de um enterro aqui, mas das situações que nós encaramos na vida como situações de morte. E é interessante a gente perceber que tem esse encontro. E eu queria que a gente refletisse a respeito dessa dinâmica do encontro. Quando Jesus, que é o Senhor da vida, ele se depara com a nossa vida em situação de morte, ele tem compaixão para conosco. Jesus é o Senhor da compaixão, o Senhor da misericórdia. Ele tem compaixão. E o que ele faz? Ele toca na nossa vida e de repente fala para nós aqui: levanta, moço, levanta, sai dessa situação de morte, sai dessa situação de opressão, sai dessa situação de desespero e recebe a vida. E aí é interessante pensar também a situação dessa mãe ali, né? Diz que é uma viúva enterrando o seu filho único. Pensa na situação. Gente, viúva no tempo de Jesus era alguém que não era nem classificada como gente, no sentido assim, porque o que dava é uma sociedade machista, a sociedade daquele tempo. Então o que dava personalidade? O homem. O homem. Então é assim, essa ali é a esposa de fulano. A gente pode falar, é preconceito? É uma sociedade machista. A sociedade era assim, gente, o mundo era assim. O que dava personalidade é o homem. A mulher perdeu o marido, ficou viúva. Aí perde seu filho único, que viria a ser então no futuro aquilo que seria alguém que ia voltar a personalidade para ela. Então ela não tem mais nada. Ela não tem mais nada. Então esse encontro ali é um encontro do grupo que tem tudo porque está seguindo Jesus, com um encontro de quem não tem nada, que é representado por aquela mulher que não tem marido, não tem filho, não tem futuro. E aí Jesus se encontra e devolve, né? Olha com compaixão e devolve àquela mulher a dignidade de vida. Toma teu filho, toma teu futuro, toma a condição para que você possa ter então a vida que continua. Gente, na nossa vida acontece isso. Às vezes, nós nos colocamos, pelas diversas situações da vida, nesse caminho em que nós seguimos o caminho da morte. Repito, a morte aqui não é uma morte literal, mas as situações problemáticas, as situações difíceis, as situações que tiram de nós a nossa dignidade. Infelizmente isso acontece.
E sempre que isso acontece, Jesus olha para nós com compaixão. O Deus da misericórdia, se nós deixarmos nos encontrar com Ele, se nós deixarmos com que a nossa dor, o nosso sofrimento, a nossa dificuldade tenha esse grande encontro, Ele vai restituir a nossa dignidade. Ele vai nos dar um futuro. Ele vai nos dar a condição de que nós possamos sair da situação de morte e aderirmos à situação de vida. E é isso que Ele quer. Lá em João 10,10 vai dizer assim: eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Abundância. Gente, isso é promessa de Deus. A vida para nós é vida em abundância. É vida em abundância. E a gente tem que assumir isso como tarefa de vida. E aí quando a gente olha para esse Deus e olha com concretude da sua misericórdia, da sua compaixão, a gente tem que ver que é vida em abundância que está sendo dada para nós. E vamos entender bem aqui, gente. Quando eu falo de vida em abundância, não quer dizer que a gente não vai ter problema, não. Não quer dizer que não vai existir doença na nossa família. Não quer dizer que não vai existir morte. Não quer dizer que não vai ter dificuldade, não. Só que o chamado aqui é que a gente mude de atitude. Que mesmo que aconteçam problemas, dificuldades, doença, morte, e é natureza humana isso, não tem como fugir, que a gente nunca se coloque atrás desse esquife. Que mesmo nessas situações a gente esteja atrás de Jesus. Por quê? Porque Ele nos dá a dignidade. Porque Ele restitui para nós isso. A gente tem que encarar essas situações, gente, as situações extremas da vida, e repito, nós todos vamos passar por isso. E certamente nós já passamos. Nós não somos tão crianças assim para dizer que nunca perdemos ninguém. A diferença aqui é como nós nos portamos diante disso. Nós estamos atrás da esquife da morte ou nós estamos seguindo Jesus? Se estamos seguindo Jesus, gente, Ele olha, Ele vai dar para nós dignidade. E se por acaso nós estamos seguindo em algum momento atrás da morte, vamos nos permitir encontrar com Ele. Porque Ele vai falar para a gente: levanta, moço, levanta, homem, levanta, mulher. Retoma a tua vida, retoma o teu futuro. Começa outra vez. É sempre oportunidade, gente. É sempre oportunidade que o Senhor nos dá para que nós possamos então estar nesse caminho que é caminho de vida. Nós cristãos temos que assumir esse caminho de vida, sempre, sempre. Gente, eu vou insistir mais uma vez, repito, não quer dizer que nós não tenhamos problemas. Não quer dizer. Os problemas são condição humana. A doença é parte. A gente nasce, cresce, envelhece. Chega um momento final, não adianta. Ninguém vai fugir disso. Infelizmente acontecem as coisas que às vezes alguém vai muito cedo, né? Eu falava ontem com vocês do meu pai morreu com 52 anos. Muito cedo. Mas eu vou ficar o resto da vida ali contemplando a morte, falando da morte? Não. Não vou fazer isso. Eu estou seguindo esse caminho na vida. Então eu faço questão de hoje olhar, né, voltando um pouquinho pela história de ontem, eu faço questão de hoje olhar para o meu pai com os melhores olhos do mundo. Eu podia ficar me lamentando, tudo que faltou na relação com ele, mas não. Eu olho e falo: cara, que bom que esse homem passou na minha vida. Foi. Mas eu não vou ficar nisso. E a gente não pode ser assim, sabe, gente? Estou destacando isso aqui porque às vezes a gente fica preso a situações que são verdadeiros então segmentos da esquife, do caixão. E a gente vai levando aquilo a vida toda, a vida toda, a vida toda. Outro dia, mais ou menos um mês atrás, me procurou uma amiga, né? Que eu
Chegou lá no seminário, chorosa, chorando. E aí eu fiquei até assustado, eu falei, quem foi que morreu? Quem foi que... Ela, não, filho, não morreu ninguém não, mas o meu namorado terminou comigo. E aí foi contar a história deles, né? Assim, não vai entrar em detalhes, né? Mas foi contar a história deles, que eles estavam há vários anos juntos, e que várias vezes aquele namorado já tinha traído e ela tinha perdoado, e que várias vezes ele tinha dado a entender que não gostava dela, mas ela gostava dele, então ela ficava com ele, né? E aí ela estava mais uma vez ali chorando, porque aquele homem tinha deixado ela. Uma moça bonita, né? Um bom emprego, formada, tudo assim para despontar na vida. E chorando por um cara que traía, por um cara que não levava ela a sério, por um cara que só enrolava ela. Eles estavam há anos e anos juntos e ele nunca nem falou em casar. Aí eu falei, levanta a cabeça, se valoriza, para de seguir esse sentimento que você está aí, sentimento de, na verdade, eu usei esse termo mesmo, é sentimento de morte, porque ela falou para mim que ia morrer porque ele terminou com ela. Para de seguir esse sentimento de morte. Você não está vendo que isso é uma oportunidade que Deus está te dando de tirar esse homem da tua vida, que te trai, que te maltrata, que não te ama, e você está vindo chorar por causa dele. É lógico que eu falei bem suave, né, gente? Senão eu tenho medo de matar a mulher. Né? Mas vocês entendem que eu quis ter esse exemplo aqui, porque às vezes a gente se prende a algumas coisas que nem sentido tem para a nossa vida. E a gente fica sofrendo, sendo que situações que não tem mais como voltar. Não tem mais como... Gente, tem coisa na vida que se a gente pudesse... Eu tenho várias coisas na minha vida que se eu pudesse voltar atrás, né? Se tivesse um papelzinho e a máquina do tempo, ia voltar lá e fazer tudo diferente. Alguém tem essa máquina? Se tiver, me indica aí onde eu compro, tá? Não tem. Mas não dá. Então, é necessário a gente começar daqui e daqui fazer melhor. Transformar situações que não são boas em situações boas. Viver bem. E, gente, isso é a visão de quem tem Deus. Por quê? Porque Jesus, ele olha para nós com compaixão, como diz o texto bíblico aqui. Olha para a nossa limitação, olha para o nosso sofrimento com compaixão e toca, e fala, e fala, levanta o homem, levanta a mulher. Né? E nesse dia eu dizia para essa moça, levanta a cabeça, começa de novo, entenda que você está tendo uma grande, uma grande oportunidade de encontrar alguém que te mereça. Já pensou se você casa com esse homem que te trai, que assume que não gosta de você? Que futuro que você vai ter, moça? Falando para ela isso. E aí, isso tem mais ou menos um mês, a semana passada eu liguei para ela, ela falou, Fê, estou me acontecendo aqui. Voltei para o meu trabalho bem, curti o luto porque eu gostava muito dele, mas eu já tive a conclusão, não me serve. Ótimo. Não serve mesmo. Tem situação na nossa vida, gente, que a gente tem que falar para ela, você não me serve. Aí eu gosto do termo, né? Bota na marca do pênalti, dá um bicudo nela para longe. Não é nem tudo, é para longe. Porque assim, a gente erra feio, né? Deixa bem longe da tua vida. Por quê? Porque Jesus é esse que vem, que olha para o nosso sofrimento e nos chama, levanta, senta, fala, conversa, começa de novo, aceita a oportunidade que a vida está te dando. E gente, quando eu estava pensando nesse texto, né, nesse texto bíblico, eu pensava que esse ano da misericórdia está sendo proposto para nós, e como eu dizia ontem, uma oportunidade de nós compreendermos melhor a face de Deus na nossa vida, é justamente isso. Olha, vamos levantar a cabeça, vamos ter uma outra visão de quem é Deus, vamos assumir Deus na nossa vida como tarefa, então, como amor, e vamos então tomar uma outra postura, viver como quem segue então esse segmento da vida, que está ligado à alegria, que está ligado à realização, que está ligado à felicidade,
E mais uma vez repito, isso tudo não nos impede de ter problema. Isso tudo não nos impede de ter problema. Sabe? Não nos impede. Sabe, eu admiro muito quem passa pelas dificuldades da vida de cabeça erguida. De cabeça erguida. E geralmente são pessoas que têm dor de coração. Sofrem, padecem, choram, passam pelo luto, mas sem perder a própria dignidade de filho amado de Deus, de filha amada de Deus. E a gente faz isso, gente. A gente é capaz de fazer isso. De padecer mesmo. Porque a vida nos apresenta situações. Sinto muito informar, mas pode esperar que elas vão acontecer. Já aconteceram e vão acontecer. A gente pode ficar se lamentando, ou a gente pode arregaçar as mangas, levantar a cabeça e falar: eu vou encarar isso aqui bem. Eu vou encarar isso aqui com toda a alegria. Eu tenho uma irmã, né? Na minha família a gente tem muitos casos de câncer. Muitos casos. Eu perdi meu pai, perdi meu avô, perdi 2 tios já. Sempre essa doença, para mim, essa doença tem um sinônimo meio de, em algum aspecto, de derrota. Porque eu já perdi muita gente com isso. E nos últimos anos aí, eu tenho uma irmã, que ela é 2 anos mais velha que eu, e que ela já encarou 2 cânceres. Né? Já teve câncer 2 vezes. E eu me lembro que a primeira vez que ela descobriu que estava com tumor, né? Ela teve que fazer uma cirurgia grande, né, para tirar. E ela ficou muito abatida na primeira vez. Muito abatida. Muito assim, ela entrou, eu me lembro do dia que ela descobriu, que foi assim, uma coisa que descobriu de repente, e já tem que entrar na mesa de cirurgia e tirar a hora. Não tinha o que fazer, né, na hora que... o que aconteceu com ela? Ela começou a emagrecer muito, né? E ninguém entendia por que estava emagrecendo tanto, e se cuidando, fazendo tudo, disse que não tinha apetite, não sei o quê. Aí foi fazendo um monte de exame, e não dava nada, absolutamente nada. Aí chegou um dia meu tio, que era médico, ele foi fazendo uma brincadeira com ela e pegou na barriga dela. Aí fez assim, na hora que ele apalpou, ele sentiu. Ele pegou, abraçou ela, né, e abraçou e fez assim, e ele sentiu. Pô, tem um negócio estranho aqui. Ela, como assim? Ela estava magrinha, né? Tem um negócio estranho aqui. Ele sentiu, ele falou: não, isso aqui, ó, a consistência é como se tivesse uma bolha cheia d'água. Ele falou que foi essa impressão que ele teve, né? E apalpou aquele. Não pode ser assim, nenhum órgão é assim. E ela estava várias vezes consultando, tentando descobrir o que era a doença, o que ela tinha, que estava emagrecendo tanto, e ele apalpando, ele percebeu. Aí foi lá, aí acompanhou, meu tio acompanhou, e aliás meu tio é ginecologista, né? Ele acompanhou ela no médico e falou: doutor, olha aqui. Ele levou um especialista, né? Que cuida da parte abdominal. Aí, realmente tem uma coisa estranha aqui. Aí fez um monte de coisa. Aí foi assim, no dia que ele levou o médico falou: tem uma coisa grande aqui. Aí já fez uns exames lá e amanhã vai fazer cirurgia. Então eu cheguei lá no hospital para fazer um São Feitos para ela. Não, fazer São Feitos não. Eu levei um freio que eu nem paguei ela ainda na primeira vez. Para fazer o São Feitos. E ela estava desesperada, chorando. Porque ela falou, quando falaram isso aqui é um tumor, né? Falaram: vou morrer. Tinha perdido o pai há pouco tempo não, há alguns anos, vou morrer. Perdi tia, perdi não sei o quê, desesperada. E fizeram, né, a cirurgia. A minha irmã tirou uma espécie de uma sacola, gente, de 2 quilos dentro do abdômen. 2 quilos tinha. Então ela, sabe o que é um câncer que foi desenvolvido dentro de uma bolha? Não estava em nenhum órgão. Parece que ele falou assim: vai surgir esse mal aqui, mas vai surgir como? Revestido, seguro. Não atingiu nada. Estava preso na parede abdominal, mas com a cirurgia grande. Eu lembro que ela entrou desesperada. Quando fez a cirurgia e depois ela foi se recuperando, né?
E eu digo que às vezes são essas situações que estão levando a pessoa à mudança de vida, né? E minha irmã, depois disso, ela foi valorizando muito mais coisas. Ela estava um tempo muito voltada para o trabalho, né? Quase não tinha vida de oração, quase não ia na igreja. E depois disso ela foi digamos, convertendo, né? Começou um processo dela de conversão a partir da dor, O resultado foi esse, né? É um câncer, se chama, tem médicos aqui, então se chama liposarcoma, né? Que é uma bolsa de gordura que tem um câncer junto, mas protegido, todo separado do resto, né? Não atingiu nenhum órgão. Só que o histórico disso é que isso volta. E, passados 6 anos, ano passado, voltou. Aí tirou, já descobriu no comecinho, tirou, mas também foi uma cirurgia grande, dessa vez estava entre o tórax e o abdômen. Mas eu queria te chamar a atenção que, para a diferença da minha irmã na primeira vez, e a diferença dela na segunda. A diferença da mulher que estava vivendo a vida, ocupada com um monte de coisa, que estava com mais preocupações, e que, vou usar o termo aqui, não é o termo correto, porque ela tinha sim Deus no coração, mas não estava muito próxima de Deus. E a segunda vez, que ela foi fazer cirurgia, sabe, quando surgiu, ela, vou ter que fazer de novo, mas foi lá, fez todos os exames, eu acompanhei ela em alguns dos exames, acompanhei ela no dia com o médico, e ela super tranquila. Falou, olha, se tiver que ser a minha vez, eu vou. Mas eu confio em Deus, eu acho que vai ser. E uma diferença, e eu percebi assim, quando eu comparo as duas situações, a diferença entre a pessoa que estava afastada de Deus e ela, como ela teve um processo depois daquela primeira cirurgia de mudança. Então, minha irmã, se você chegar ali na sexta-feira em São Francisco, ela participa da missa, depois ela fica na adoração, toda sexta-feira ela está lá, né? Vai na missa, se não diariamente, quase diariamente, né? Reza e vive a vida dela muito bem, continua trabalhando, continua fazendo tudo o que fazia. Mas hoje tem a vida voltada com outros olhos. E fez a segunda cirurgia dela no passado, passou super bem, se recuperou, está bem, graças a Deus. Semana retrasada ela fez novamente exames, que ela tem que fazer de 6 meses, não tem nada, né? Não tem nada, está super bem. Mas assim, naquele primeiro momento, gente, que ela fez aquela primeira cirurgia, ela entrou na cirurgia já seguindo a esquife da morte. Nessa segunda cirurgia, ela tinha sido tocada por Jesus Cristo, tinha assumido a dignidade. Ele já tinha falado para ela, levanta, moça, levanta e vai adiante. Então a diferença foi muito grande, muito grande. E aí, esse exemplo da minha irmã, eu acho que assim, para nós serve assim, nós temos 2 opções para encararmos as coisas, para encararmos a nossa vida, o nosso mundo. Os problemas acontecem. Minha irmã teve câncer de novo. Não foi porque ela se tornou uma mulher de oração que não deixou de ter a segunda vez. Teve de novo. E espero que não, mas pode ser, como é um tipo de câncer que pode voltar, pode ser que tenha de novo. Mas encarou com outra visão. Encarou como quem está na alegria. Sabe, aquela pessoa que entrou na cirurgia, entrou sentindo. Tem toda uma atenção da gente fazer uma cirurgia, tem tudo isso. Mas o sentimento, a percepção dela daquilo tudo, a vivência foi outra. Foi outra. Então a gente tem que tomar pé de uma coisa. Em tudo isso, existe a compaixão de Deus. Que Ele vem, Ele olha para nós com compaixão. Percebe em nós essa compaixão. E nos chama então a estar nesse segmento e seguir tudo de forma coerente. Mas nós temos que estar aptos, ou melhor, temos que ter feito uma opção por Deus. E aí tudo muda o sentido. Tudo muda então o modo de ver. Tudo muda então de tal modo que nós possamos sempre encarar as situações com outro pensamento, com uma outra forma, seguindo a vida ou não. E quando nós somos chamados a perceber, então, a misericórdia de Deus em nossas vidas, é justamente para isso. Para que essa misericórdia prevaleça sobre qualquer outro sentimento, sobre qualquer outro acontecimento. Para que a misericórdia seja, então, um sinal claro de que Deus está agindo a cada dia e de que Ele é
quem toma conta de nós e quem faz com que nós possamos, então, passar por essas situações da vida, seguindo não a espírito da morte, mas a da vida. É esse o chamado. Viver a misericórdia de Deus, mostrar no mundo a misericórdia de Deus, é assumir, então, esse segmento de Jesus. Segmento da alegria, segmento da felicidade, segmento de quem, então, conheceu a Deus e é capaz de enfrentar as dificuldades do mundo sem se deixar bater por tudo isso. Tá ok? Eu acho que essa vez eu perdi o tempo aqui. Vou passar por